Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui para o esperado vídeo de leituras favoritas de 2024. Sei que o pessoal tem feito cada vez mais cedo esses vídeos e o YouTube tá cheio deles, mas enfim, eu tenho a minha velocidade, eu gosto de esperar o ano terminar, pensar, enfim. Eu tenho feito esse tipo de vídeo desde 2012, então se alguém tiver vontade de dar uma olhada aí no histórico do canal, eu vou deixar o link para essa playlist ali embaixo. E isso, pessoal, vamos lá. Eu gosto de fazer uma lista bem sentimental mesmo, assim, bem espontânea. Eu escrevo uma lista à mão dos livros que eu li em cada ano e eu gosto de olhar essa lista e realmente selecionar, né? Pensar, nossa, eu fiquei pensando muito tempo nesse livro, lembro de tal aspecto, de tal sentimento. Indiquei pra muita gente, fiquei, enfim, é bem nesse sentido, bem, não tô prestando muita atenção aqui em ano de publicação, em estilo e coisas do tipo. E é isso, vamos lá então. Sem nenhuma ordem muito específica, acho que tá em ordem cronológica decrescente, pelo que eu tô vendo aqui. Começamos com Patrícia Galvão, Pagu Militante Irredutível, de Maria Valéria Rezende. Esse livro foi publicado pela Rosa dos Tempos, numa coleção chamada Coleção Brasileiras. A ideia da coleção é ressaltar grandes brasileiras nos seus diferentes campos. Se eu não me engano, já tem 3 livros publicados. Um é sobre Conceição Evaristo, eu não estou conseguindo me lembrar o terceiro agora. E aqui então a Maria Valéria Rezende, que também é uma escritora, vai falar sobre a Pagu. O que me tocou muito nesse livro é porque as duas tinham ali uma relação, elas se conheceram, a Pagu já estava mais ali pro final da vida, Maria Valéria Rezende era mais nova, mas elas se encontraram em Santos e então a gente tem uma biografia da Pagu, por assim dizer, uma biografia curta da Pagu. A gente tem informações sobre a Pagu, mas a gente tem muitas informações também sobre essa relação das duas e como a Pagu ajudou a formar a militante que a Maria Valéria Rezende se tornaria. E isso eu acho uma coisa muito charmosa do livro, essa maneira pessoal de contar essa história, como a história dessas duas mulheres se entrelaçam, se juntam e por isso que eu acho que o livro tem tanta força, assim, gostei bastante da leitura, recomendo muito para quem gosta de qualquer uma das duas, para quem quer saber mais, enfim, a gente também tem todo um contexto cultural ali da cidade de Santos que eu conheço muito pouco, então para mim foi também interessante desse aspecto, né, de conhecer algo que eu basicamente não sabia. Então, uma grande recomendação aqui. Depois disso, uma ficção, vocês vão ver, essa lista tá magra de ficções, tem bastante não ficção na lista, na realidade isso me surpreendeu quando eu separei a pilha, mas tá aqui o Cassandra at the Wedding, da Dorothy Baker, essa edição que eu tenho publicada pela, acho que é Daunt Books, isso mesmo. Foi uma surpresa pra mim esse livro, eu gostei muito de ler, é um drama familiar, a gente tem 2 irmãs gêmeas, que eram muito próximas, se apoiavam muito uma na outra, até que uma toma decisões de vida que acabam afastando um pouco as duas. Na realidade, nossa, foi de um jeito... Ela resolveu estudar em outro lugar e tal, e eventualmente resolve casar, que quebra um pouco essa coisa da unidade, né, das gêmeas juntas e tal. E a Cassandra, que é a que não tá casando, tá ali num processo talvez de depressão, de repensar as coisas e tentando se posicionar em frente a essas mudanças que para ela são um pouco inesperadas. E a gente vai ter essa família se juntando para esses eventos e tudo isso vindo à tona de diferentes maneiras. Gostei muito do desenvolvimento, gostei muito da criação das personagens. Eu gosto muito que a gente começa acompanhando a história do ponto de vista da Cassandra. Quando a gente já tá bem apegado, bem envolvido ali com o drama dela, a gente troca pra irmã. E daí a gente começa a ver a história do outro lado também, né? E isso também cria ali uma aura muito gostosa.
Gostei muito de ler o livro, foi uma época que eu não estava conseguindo ler muita coisa e a leitura realmente me engatou, as personagens eram charmosas e, enfim, fiquei muito envolvida, muito apegada com essas pessoas e também recomendo bastante o livro. Depois disso, o All Fours, da Miranda July. Eu tenho uma edição da Canongate, mas o livro também já saiu aqui no Brasil. Por um selo da Record, eu não tô lembrando agora quem traduziu, mas eu vou deixar ali as informações todas embaixo. Ficou de 4, o título e a capa ficou bem parecida, a fonte é um pouco diferente, mas a imagem é a mesma. Também um livro de ficção, gostei muito, fiquei muito apegada, muito envolvida. Na realidade, assim, eu tenho uma crítica a ele. A gente tem então essa personagem, já seus 40 para 45 anos, que é uma artista, que está passando ali por um momento de repensar, um momento meio entre projetos dela, e que vai tentar fazer uma viagem de carro para cruzar os Estados Unidos. Isso tem essa tentativa de ser esse momento epifânico, né? Vou fazer essa viagem, isso vai ser grandioso. Mas tem também ali um tomzinho de se provar pro marido por causa de alguma coisa que ele disse. E ela não chega a fazer essa viagem, ela vai parar logo depois da cidade dela, num hotelzinho, e ficar o período inteiro nesse hotelzinho. E a ação dela vai ser reformar o quarto desse hotel onde ela ficou hospedada. É uma coisa bem Miranda July, a personagem acho que lembra um pouco Miranda July. E ela vai ter um relacionamento com um moço mais jovem, muito emocionalmente carregado, o relacionamento muito emocionalmente carregado. E quando ela volta para casa, ela descobre que está na perimenopausa e vai discutir essa questão do desejo nessa idade e como se posicionar em relação a isso também. Tem um pensamento paralelo aqui ao redor desse enredo, que é uma questão relacionada ao filho, à filha dessa personagem, que teve ali uma complicação quando nasceu e tal. E essa é uma história que ainda atormenta muito essa personagem, que a criança talvez tenha morrido, talvez tivesse morrido nesse período e tal. Pra mim, a crítica que eu tenho ao livro é justamente ela tentar inserir essa história da criança junto com o resto, porque eu acho que fica coisa demais e eu não sei se precisava estar ali, sabe? Me parecem que são duas histórias diferentes, né? Dessa mãe em relação à criança e dessa outra mulher em relação. Então, a minha crítica ao livro, no fundo, é essa, de tentar fazer esse romance funcionar com essas duas histórias. Dito isso, eu gostei muito, fiquei extremamente envolvida, fiquei apegada com a relação dos dois, fiquei, enfim, pensando muito sobre o livro depois que eu terminei. Miranda July, é meio esquisito, mas eu acho que de um jeito bem gostoso de se ler, assim, então recomendo. Também, óbvio que eu recomendo, né, gente, um livro de vídeos favoritos, né, eu recomendo todos eles. Bom, um calhamaço agora, tá aqui o Eva, da Cat Bohannon, Como o Corpo Feminino Conduziu 200 milhões de anos de evolução humana. A tradução do livro é da Fernanda Abreu, saiu pela Companhia das Letras. Gente, que livro bom! É um livro mais de biologia, ainda assim a Cat é muito didática, muito cuidadosa, eu consegui acompanhar e, enfim, não tenho nenhuma formação específica em biologia. E vai falar, vai discutir a questão da evolução a partir dos corpos de mulheres, de fêmeas, né? Na realidade a gente nem sempre está em corpos humanos aqui, então a partir de fêmeas, de espécies de animais diferentes. Gostei muito de pensar como questões de parto, de corpo, de amamentação, de hormônios e etc. impactaram a nossa evolução. Uma coisa que, né, a gente nem sempre pensa, até porque a gente às vezes estuda evolução na escola de um jeito que acaba sendo mais rápido, né, não acaba sendo tão detalhado, tempo, enfim, no currículo escolar,
e fica muitos homens, a humanidade e tal, e ver essa história sendo contada a partir desses outros corpos, pra mim foi bastante revelador. E eu acho que é um livro que também acaba falando muito sobre o corpo da mulher hoje, e como cuidar, ou consequências de tudo isso, e questões que a gente tem que lidar com o corpo. Gostei muito, e enfim, foi uma leitura bem impactante do ano, eu diria. Bom, outro livro de não ficção aqui, esse aqui é uma espécie de um ensaio. Eu de novo, tenho minhas críticas aí, mas é o The Second Body, da Daisy Hildyard, é o segundo corpo. Ela vai argumentar que a gente tem o nosso corpo físico, que está vivendo, experienciando coisas e tem sentimentos, enfim, tem esse corpo. Mas tem uma espécie de um segundo corpo que tem esse impacto no ambiente, que está relacionado a um ecossistema maior. Ela chama assim de uma presença global, porque, sei lá, a minha camiseta, o tecido veio de algum lugar e essa fibra foi plantada, o algodão, enfim, foi plantado por quem? E apesar do meu corpo físico nunca ter estado nesse espaço, nunca ter convivido com essa pessoa, a minha existência impacta essa pessoa de alguma forma, né? Via emprego, via plantação, via o dinheiro e essas trocas comerciais. É isso, essa noção que ela está chamando de segundo corpo. E ele é um ensaio, ele podia ter... A minha crítica a ele é que eu gostaria que ele tivesse mais dados, mais informações, que ele fosse um pouquinho mais técnico. Mas mesmo como ensaio, eu gosto da proposta dela, da gente pensar esse impacto que a gente tem, mesmo não estando lá, né? Acho que a gente normalmente pensa muito no impacto físico das nossas relações imediatas, o que é verdade, o que é válido. Mas esse outro rastro que a gente acaba deixando no mundo sem estar muito consciente disso. Eu acho que ela tenta chamar a nossa atenção para esse tipo de questão. Então gostei muito. Também não tenho notícias de tradução dele. E, enfim, também um ótimo livro para ser traduzido. Tá aqui também o Autobiografia de um Povo e Outras Narrativas de Antecipação, da Vinciane Desprez, que saiu pela Bazar do Tempo, com tradução da Milena P. Duchiade. Essa é uma coleção que chama Coleção Desnaturadas. Eu gostei muito desse livro, estou com muita vontade de ler os outros livros dessa coleção também. A gente tem aqui, eu diria que é um livro de ficção, mas é um livro de ficção de não ficção. Livro de não ficção ficcional, basicamente. A gente tem um livro com uma escrita bastante científica, que vai dar pra gente um panorama de como a pesquisa foi descobrindo as linguagens dos animais e descobrindo que os animais realmente têm sistemas bem mais desenvolvidos de fala, de linguagem, de comunicação, de escrita do que a gente antecipava inicialmente. Claro que essas pesquisas não existem, são pesquisas ficcionais no momento, mas a autora vai partir de artigos que realmente existem. Então parte das citações que ela faz, das menções que ela faz são reais, de alguns projetos, de algumas pesquisas que estão começando a surgir em relação a isso, e ela extrapola bastante e cria todo ali um campo do conhecimento a partir disso. É muito legal esse livro, é muito divertido. Eu acho que ele força a gente a repensar o ponto de vista da ciência, o ponto de vista da comunicação, o que é fazer ciência, inclusive. Eu não acho que ela faça ciência aqui, ou se ela está fazendo uma ciência bastante especulativa, claro, é ficção, né? Mas no sentido de pensar esse caminho científico possível, né? E tem todo esse charme. Eu acho que vocês estão percebendo, não só nas leituras desse ano, mas já tem algum tempo eu tenho gostado muito de ler livros que giram ali em torno da biologia, e todo esse charme de criar essa vida dos animais, essa vida secreta, que pra mim é muito, muito gostoso, muito divertido de ler também. Um baita livro, gente. É bem uma experiência muito diferente ler esse livro. Um livro de ensaios agora, tá aqui o Death by Landscape, da Elvia Wilk, saiu pela House of Thought.
Death by Landscape seria morte pela paisagem, alguma coisa do tipo. É uma coleção de ensaios que vai pensar meio ambiente, arte em relação ao meio ambiente, as pessoas em relação ao meio ambiente, como a arte nos ajuda a lidar com o meio ambiente. Ela vai inserir coisas de política, economia, fake news, enfim, é uma das melhores coletâneas de ensaio que eu li nos últimos tempos. Eu gostei da maioria dos ensaios. Eu não sei se eu que perdi o ritmo ou ela que perdeu o ritmo mais pro final. Os ensaios do final me cansaram um pouco mais. Mas mesmo assim, é um livro que se sustentou bastante bem e que olha a arte de um jeito muito bonito, porque eu acho que olha a arte e a literatura não de um jeito isolado, a arte na arte, mas pensar a arte dentro de um sistema de vida das pessoas, dentro de uma sociedade muito maior, e é uma visão de arte que faz muito mais sentido pra mim. Eu não acho que isso exclui a possibilidade de ver a arte só como arte, eu acho que também tem sua validade, mas essa aqui pra mim é tentar criar esses diálogos e pensar nessas percepções e recepção e tal, que eu gosto muito. Bom, o próximo é um gênero curioso de texto. A gente tem aqui um livro de poemas, só que de novo ficção. Tá aqui o Jane, a Murder, da Maggie Nelson. Sou muito fã da Maggie Nelson, né? Quem já tá aqui há algum tempo sabe. Esse livro aqui vai ser sobre a tia da Maggie Nelson, a Jane, que morreu, eu não tô lembrando em que ano, não tá aqui, mas morreu antes da própria Maggie Nelson nascer, e foi um crime violento, né, pessoas que são raptadas, violentadas de várias formas, encontradas mortas depois. E a Maggie Nelson vai pensar que vai escrever os poemas e vai intercalar esses poemas com trechos dos diários dessa tia, da Jane. E é um livro que me tocou muito, eu achei muito sensível a maneira da Maggie Nelson de lidar com essa memória da família, desse trauma que a família viveu, e que por mais que ela não estivesse viva, ela não tenha sentido a perda, não conhecia a tia, né, então não sente saudades, ela ainda tem que conviver com esse trauma da família que viveu com isso em algum momento, que ainda tem essa ausência marcada e tal, e de realmente pensar nisso, né? Pensar no crime, porque eu acho que é doloroso quando a gente pensa que alguém, uma pessoa abstrata, tá vivendo esse tipo de coisa, mas eu acho que é mais dolorido ainda quando a gente pensa que alguém conhecido, alguém próximo, né? Alguém que poderia estar na vida dela e não está por causa disso. Eu acho que traz esse tipo de crime já tão horrível mais pra perto, né? Da existência dela. E é muito bonito a maneira com que, então, ela vai construir os poemas dela pensando sobre tudo isso e intercalar com a própria voz da Jane, né? Uma maneira de manter essa voz viva e esse diário que às vezes é um pouco banal, cotidiano, de uma moça que está na faculdade pensando coisas e vivendo as relações dela e se divertindo e pensando sobre a vida, enfim. É um livro que me tocou muito, gostei bastante. Mais um livro de não ficção, tá aqui O Ruído de uma Época, da Ariana Harwicz, aforismos, correspondências e ensaios, traduzido pela Silvia Massimini Félix, com publicação pela Instante. Gostei muito, foi um livro que me marcou bastante. Eu gostei das observações que a Ariana faz. Ela vai para caminhos diferentes, né? Ela não tem, assim, uma linha tão forte, mas ela vai pensar muito sobre a arte, o papel dos escritores, como os escritores se põem no mundo, pensar um pouco nesse sistema literário em termos de... o escritor escreve, mas aí vai nos festivais, tem os lançamentos, tem as conversas, as entrevistas, então pensar esse mundinho ao redor da literatura com um certo olhar crítico mesmo. Eu acho que ela também vai pensar tudo isso como uma crítica ao capitalismo, que ressoa muito comigo,
E, enfim, gostei muito. É aquele tipo de livro que, se você tá sentado numa rede ali lendo, você consegue ler ele muito rápido, mas ao mesmo tempo é bom ler ele mais devagar, porque eu acho que fica ressoando aqueles parágrafos, aquelas coisas, é uma coisa boa, assim, uma coisa interessante. E por fim, uma das primeiras leituras que eu fiz no ano passado tá aqui, o Alfred e Emily, da Doris Lessing. Esse livro foi traduzido pela Beth Vieira e pela Heloísa Jean, saiu pela Companhia das Letras. É das primeiras coisas que eu leio da Doris Lessing, estou com bastante vontade de conhecer mais da literatura dela, já tenho um outro livro dela aqui em casa e me marcou bastante. Ela vai contar a história dos pais dela, e ela vai contar tanto a história deles mesmo, como uma história mais inventada, uma história alternativa do que poderia ter acontecido se eles tivessem tomado decisões diferentes. Porque no fundo a vida deles acabou sendo uma vida bem sofrida, bem triste. A gente tem aqui um olhar, e eu acho que tem que ter cuidado para dizer isso, eu não quero apagar outra. Eles vão ser imigrantes e eles vão para o atual Zimbábue para trabalhar ali numa fazenda e tal. E eles são colonizadores, né? São colonos, estão dentro desse sistema que fez muito mal para essas populações locais. Isso tudo é verdade e é uma crítica muito, muito válida. A questão é que eles dois também receberam várias promessas do seu governo de como seria a vida nesse lugar, e quando eles chegam lá também não é exatamente assim, as coisas também não exatamente acontecem do jeito que eles gostariam ou imaginaram que seria, e de certa forma, apesar de serem parte desse sistema que fez mal, eles também sofrem com isso e também não imaginavam aquilo e também queriam que as coisas fossem diferentes e também são um pouquinho vítimas de um sistema imperialista maior que fez mal para todas essas pessoas, né? E eu acho que aqui fica muito evidente como o que acabou acontecendo com eles, essa expectativa sempre de uma vida melhor que nunca chegou, nunca se concretizou e que viveram em relativa pobreza e tal. Como eles não foram pessoas felizes no fim das contas, né? E depois a autora vai pensar sobre como se eles tivessem tomado decisões diferentes, o que teria acontecido, como que poderiam ter sido essas vidas. E, enfim, eu achei um olhar bem sensível para essas questões, bem corajoso também em relação a essas questões. Eu acho que ela não mostra ele como os coitados ou tal, ela tá ciente desse sistema imperialista maior e que é tudo muito complicado. Mas, enfim, achei também um jeito muito bonito da literatura de dar essa chance pra eles, né? De dizer, olha, foi isso que aconteceu, mas é isso que poderia ter acontecido. Bom, pessoal, é isso. Essas foram, então, as leituras que mais me marcaram em 2024. Me contem, caso já tenham lido alguma dessas coisas, e me contem também quais foram as leituras que impactaram vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.